Nesse vídeo eu vou te revelar o método que foi responsável pela minha aprovação de primeira no concurso para o Corpo de Engenheiros da Marinha com a maior nota do Brasil em apenas 4 meses estudando da forma certa e classificação no EAOR da Aeronáutica em apenas 1 mês estudando 4 horas por dia. O que eu vou compartilhar com você, eu não tenho dúvida, mudou o jogo. Fez com que meus estudos rendessem muito mais, eu evoluísse 10 vezes mais rápido e a aprovação chegasse de primeira. Então se você é engenheiro e quer ser aprovado rápido, quer achar um método de aprovação que vai te tornar um faixa preta na tua prova em menos de um ano, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vai mudar o jogo pra você também. Assim como você, quando eu decidi estudar para concurso de engenharia, eu comecei a pesquisar na internet formas de acelerar a minha aprovação, entender o que os aprovados fizeram para conseguir esse feito. Quantas horas estudaram por dia, quais materiais utilizaram, como era a rotina de estudos. Mas a real é que isso mais me atrapalhou do que ajudou. Era gente dizendo que foi aprovado em 2 meses, 45 dias, estudando 2 horas por dia. Falavam que era só resolver os 5 últimos anos de prova e tava safo. Estudar pelas referências do edital, estudar uma matéria por dia, estudar 20 minutos e descansar 5, usar flashcard, resumo pronto, mapa mental, curva de esquecimento, ciclo de revisão, neurociência pra lá, neurociência pra cá. E como eu sempre fui atleta de competição, eu sabia que tinha alguma coisa errada nisso. Era muita complicação, muita busca por caminho fácil, disfarçada de neurociência e muito pouco fazejamento de fato. Mas mesmo assim, como eu não era ninguém no mundo dos concursos, decidi obedecer essas dicas. Resultado, perdi 3 meses de preparação. Mesmo tendo resolvido mais de 10 anos de provas anteriores, a segurança era zero no conteúdo. Foi aí que eu decidi pedir ajuda e investir em algo pago. E procurei logo algo específico para o meu concurso, no caso o CP100. Mas a desilusão bateu a partir do momento em que eu tive acesso ao material e vi que de direcionado não tinha nada e que o que eu sabia que não era nada para a prova era 10 vezes mais do que tinha ali. E pior, não bastasse estar perdido e sem saber o que fazer, eu estava endividado. E nesse momento, eu quase desisti de estudar. Real. Mas o lado bom é que uma ficha caiu pra mim. Sem método, não tem como ser aprovado. E eu tive que tomar uma decisão. Desistir e colocar a culpa em cursos e dicas mirabolantes ou me virar. Graças a Deus, eu escolhi a opção 2. Depois de 3 meses de confusão e estudo errado, eu desenvolvi um método que garantiu a minha aprovação e de centenas de engenheiros só nos últimos 2 anos e que eu vou revelar pra você agora. A esse método eu chamei de aprovação fora da curva e gira em torno de 3 pilares fundamentais. Primeiro pilar, plano à prova de falhas. O que eu precisava era de direção, saber o que estava fazendo. Seguir um caminho confiável que me levasse à aprovação e rápido. Porque por mais que eu só tivesse 23 anos, pra mim não estava tudo bem passar mais um ano enfurnado num quarto com um diploma na gaveta e sem R$1 no bolso. Então parei tudo o que eu estava fazendo e comecei a mapear cada detalhe da minha preparação para chegar num plano que respondesse a seguinte pergunta: o que eu preciso fazer para ser aprovado com certeza e rápido? De maneira bem resumida, foi mais ou menos assim. Comecei pela escolha do concurso ideal. Será que o CP100 é realmente o concurso certo para mim? Escrevi num papel 4 perguntas cujas respostas serviram de balizas durante toda a minha preparação e que você também pode fazer agora. São elas: por que você decidiu estudar para concurso e não outra coisa? Segundo, por que esse concurso e não os outros? Terceiro, do que você está disposto a abrir mão para ser aprovado de primeira? E por último, por quem você estuda? Depois disso, fui para os materiais. Eu precisava estudar por fontes de onde a banca praticamente retirava as questões das provas, cuja teoria fosse realmente a cara da prova. Então comecei a mapear essas fontes que giravam em torno de livros e normas. Às vezes eram livros que eu tinha usado na faculdade, outros não, a maioria em português, alguns em inglês. Eu chamei essa pasta de materiais Ctrl+C, Ctrl+V. Isso é tão importante que nós disponibilizamos uma planilha com todas as indicações desses materiais, divididos por concurso, especialidade de engenharia e por matéria, para todos os nossos alunos. E um fato curioso sobre esses materiais: só 20% deles equivaleram às bibliografias recomendadas no edital. Loucura isso, né? Em seguida, montei um cronograma de estudo semanal completamente prático para minha rotina, que uma hora era fazendo estágio, outra hora era fazendo mestrado mais uma pós. De forma bem resumida, dividi basicamente assim: de segunda a sábado, estudo, domingo, descanso. De segunda a sábado, dividi meus horários disponíveis para estudo em blocos de 2 horas para estudar as matérias que eu chamo de principais. Por exemplo, matemática, física, específicas. Além disso, eu separei 2 blocos
de 30 minutos cada para estudo das matérias secundárias, que no meu caso eram redação e inglês e que, diferente das principais, eu tinha que estudar todos os dias. Com isso, eu já tinha o seguinte cenário: de segunda a sábado, 30 minutos de redação por dia, mais 30 minutos de inglês, mais 4 blocos de 2 horas para as matérias principais. Para ter um melhor aproveitamento do conteúdo, eu dividi os meus dias da semana em A e B, tipo fiz de academia mesmo, e separei um horário no sábado para revisar as matérias finalizadas. Então ficava basicamente o seguinte: dia A, redação, inglês, matérias 1, 2, 3 e 4, e dia B, redação, inglês, matérias 5, 6, 7 e 8. À medida que eu ia finalizando as matérias, eu colocava outra no lugar e jogava finalizada pro horário de revisão. De forma bem simplista, é isso. E para fechar, eu montei uma estratégia em forma de loopings para saber que tipo de abordagem eu daria a cada momento da minha preparação e o que eu faria até o dia da minha prova. Era meio que o meu cronograma geral da obra, sabe? No primeiro looping, ou seja, na primeira passada nas matérias, eu faria um estudo aprofundado e direcionado para os 5 últimos anos de prova. No segundo looping, bateria o edital. No terceiro, faria X, Y, Z. E assim sucessivamente. Tracei todas as metas até o dia da minha prova e com meu plano à prova de falhas finalmente montado, voltei a estudar. Logo de cara, o resultado foi assustador. Ao final do primeiro dia seguindo o meu novo plano, parecia que eu tinha rendido uma semana comparado à forma antiga. Depois da primeira semana, parecia que eu tinha rendido um mês inteiro. E eu fiquei maravilhado com aquilo e finalmente senti que a aprovação era possível. E o melhor de tudo, dava pra ficar melhor. E ficou. Agora que eu tava no caminho certo, eu implementei o segundo pilar do método: técnicas de trincheira. O foco aqui era aumentar a qualidade dos meus estudos usando técnicas de estudo, revisão, memorização, resolução de questões, resolução de prova, validadas na prática, na trincheira. E não usar a técnica X porque o artigo tal fala sobre isso, porque eu assisti num podcast que dizia isso, porque no livro de fulano tem uma teoria que fala. Cara, chega, zero teoria. Meu foco era conhecimento prático, fácil de aplicar e que o resultado fosse ali, na hora. Aplicou, teve resultado. Por exemplo, uma das técnicas que eu apliquei para aprender mais e melhor o conteúdo estudado foi a técnica 3Ps, que eu já havia aplicado na faculdade algumas vezes, mas de forma completamente inconsciente, e os resultados foram absurdos. Consiste no seguinte: pega esse bizu. Sempre que você for começar a estudar um assunto novo, foque em responder pelo menos essas 3 perguntas: o que é isso, para que serve e o que eu preciso saber. Simples, né? Fala aí, tão fácil quanto beber água, meu amigo. A explicação do porquê que essa técnica funciona não vem ao caso aqui, pelo menos não aqui nesse vídeo. O meu desafio para você agora é aplicar essa técnica já na próxima vez que você sentar para estudar e comprovar na prática se funciona mesmo ou não. Fazendo isso, os resultados esperados são maior domínio do conteúdo e o conteúdo grudar na tua mente. Então faz o seguinte: aplica e depois me conta nos comentários o resultado. Combinado? E para fechar, eu usei ao meu favor toda a minha bagagem de atleta competidor, além de conhecimentos milenares sobre comportamento humano e produtividade real. Implementei o terceiro pilar, uma rotina realmente fora da curva, digna de um aprovado, para garantir que eu faria mais e melhor que qualquer outro candidato, contando com 2 coisas que um atleta domina com maestria: constância e disciplina. Já imaginou você com a disciplina de atleta, só que nos estudos ninguém te segura, né? Pois é, apliquei de forma religiosa tudo que eu sabia sobre produtividade, foco, concentração, ambiente, sono, descanso, métricas de evolução, tudo com ferramentas simples e práticas para nem pensar muito, só chegar e fazer no dia a dia. Ou seja, com esse método eu fiz mais e melhor que qualquer candidato que estava disputando vaga comigo. E eu comprovei isso durante o curso de formação. Agora você entende que a aprovação não veio por acaso e que passar rápido em concurso para engenheiro não é tão complicado assim, né? Como eu costumo dizer para os meus alunos, é para ser simples e se complicar tá errado. E o melhor, toda a metodologia é absolutamente treinável e não precisa ser gênio, ter todo o tempo do mundo ou já estar estudando para conseguir aplicar e ser aprovado rápido no seu concurso. Basta ter acesso a um método completo e estar comprometido em resolver a tua vida o mais rápido possível. Então, se você quer ser aprovado em menos de um ano no seu concurso e conquistar a sua estabilidade financeira e profissional nos próximos meses, aperta no link que está na descrição e turbine sua preparação com o mesmo método que garantiu a minha aprovação e de centenas de engenheiros só nos últimos 2 anos. Curtiu esse vídeo? Então já deixa aquele like maroto aí, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e eu espero de verdade que esse vídeo te ajude a levar seus estudos para um outro nível, assim como aconteceu comigo. Tamo junto até depois de aprovação e te vejo no próximo vídeo.